Olá, primeira série. Bom dia a todos e todas, tudo bem? Vamos trabalhar nessa aula aqui com algumas correções de exercício. Com isso a gente encerra esse capítulo 7, né, que trata sobre o planeta Água. E eu selecionei algumas questões aqui, selecionei 5 questões para a gente poder trabalhar e consolidar tudo aquilo que nós discutimos aí nas últimas aulas sobre a questão da hidrografia do nosso planeta Terra, tá bom? Mas saibam que eu encontro-me à disposição para qualquer dúvida, qualquer eventualidade. Se vocês quiserem, se precisarem que corrijam outra questão que não está selecionada aqui, é só vocês me procurarem que eu teria o maior prazer, seja por e-mail, seja durante a live aí, pode ter certeza que eu ajudarei vocês naquilo que for preciso, tá bom? Então vamos lá, vamos ver essas questões aí para a gente não ter uma aula muito longa, né? Olha aí. Até que ponto os recursos de água subterrânea de uma região podem ser explorados sem comprometer indevidamente o princípio do desenvolvimento sustentável? Então, até quando a gente pode gastar aí sem comprometer essa questão, né, da garantia para gerações futuras, se a gente usar aquele recurso sem esgotá-lo completamente? E aí nós temos que pensar que a exploração da água subterrânea ela está condicionada a fatores quantitativos, qualitativos e econômicos. Tá? A questão da quantidade ela está relacionada aí, pessoal, às taxas de recarga, tá? Pois alguns desses aquíferos, né, alguns deles se recuperam lentamente e outros têm uma recuperação mais regular. A água infiltra e armazena de maneira mais fácil, de forma mais regular, mais certa. Tá? Então nós temos que pensar primeiro nesse aspecto da quantidade. Ao pensar, né, na exploração do aquífero, primeira coisa, alguns demoram mais do que outros para repor essa água que a gente porventura possa utilizar, ok? Em relação à qualidade, a gente deve considerar a influência, sobretudo, da composição das rochas, olha só, e das condições climáticas e de renovação da água. Tá? Então a gente deve levar em consideração qual é o tipo de rocha, qual é a característica do clima onde esse lugar, esse aquífero está selecionado, para a gente poder saber se a qualidade, se vai haver ou não qualidade naquela água no qual vai se explorar. Bom, e o aspecto econômico, claro, depende principalmente da profundidade do aquífero, né? E das condições aí do que as regiões, os países, né, os estados vão ter aí para bombear aquela água que está presente no local, né? Então, a gente pode pensar que, dessa forma, a sustentabilidade da utilização das águas subterrâneas ela deve ser avaliada sobre uma perspectiva interdisciplinar. Várias ciências, vamos dizer assim, várias disciplinas devem analisar a viabilidade ou não daquela exploração, né? Tem que pensar na hidrologia, na ecologia, na geomorfologia, na climatologia, né? Vão ser ciências aí que vão desempenhar um papel muito importante, né, na análise da utilização daquele aquífero, garantindo aí, claro, o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, quando eu penso nesse aspecto, a exploração sustentável, vamos dizer, das águas subterrâneas, ela pressupõe o desenvolvimento e o uso dos recursos hídricos subterrâneos para atender vamos dizer assim, né, aos usos benéficos atuais, né, nós vamos beneficiar atualmente e no futuro, tá? Sem causar consequências ambientais ou socioeconômicas que são inaceitáveis aí. É por isso que deve-se garantir até a interdisciplinaridade na análise, na viabilidade de explorar aquela água subterrânea. Tá bom? Então vamos lá. Olha a 12, também falando sobre água subterrânea. Ó.
O aquífero Guarani constitui-se em um sistema hidroestratificado mesozoico, formado por sedimentos fluviolacustres de idade triássica, formação piramboia, e por depósitos de origem eólica de idade jurássica, formação Botucatu. É a denominação formal dada ao reservatório de água subterrânea doce pelo geólogo Danilo Anton, em homenagem à nação Guarani que habitou essa região. Trata-se de um aquífero transfronteiriço que se estende por 4 países: Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Então ele usou um monte de nome difícil, tudo, mas ele está falando do aquífero Guarani, tá? Que é aquela água subterrânea que está debaixo aí desses 4 países, tá bom? Então vamos lá. Com base nos conhecimentos sobre o aquífero Guarani e águas subterrâneas, assinale a alternativa correta. Tá? Então, pessoal, olha só. Os aquíferos abastecem a região em que estão inseridos. Isso é claro. Então, os aquíferos, eles sempre vão... Eu vou subir aqui minha imagem. Os aquíferos eles sempre vão abastecer as regiões no qual eles estão inseridos. E eles, é claro, vão colaborar, eles colaboram com a dinâmica ambiental, tá? Econômica, a dinâmica social, mantendo o equilíbrio daquele lugar entre a quantidade de água subterrânea e a quantidade de água superficial do planeta. Eles vão mantendo o equilíbrio nesse sentido, tá? A recarga natural do aquífero, tá? Uma recarga natural do aquífero, ela ocorre pela infiltração das águas das chuvas nas áreas aí, sobretudo de afloramentos, né? E aí a água vai infiltrando de forma vertical, né? E ela vai entrando em locais onde é possível o seu confinamento, tá bom? Ao longo aí das descontinuidades das rochas, tá? Igual eu já expliquei para vocês. Então, nesse contexto, né, a gente pode assinalar aí a letra E, porque aqui, olha, o aquífero Guarani ou os aquíferos, eles abastecem a região no que estão inseridos, é claro, né? E colaboram com a dinâmica ambiental, econômica e social, mantendo a quantidade de água subterrânea e superficial do planeta. Porque olha só, as águas subterrâneas podem ser captadas e ter seu uso imediato no consumo diário, já que sua principal característica é a potabilidade em toda a extensão do aquífero. Não, isso não é verdade, né? Muitas vezes o uso não pode ser imediato dessa água. Tá? Olha B, o conhecimento hidrogeológico desse aquífero é amplo, o que permite uma gestão adequada de seus recursos, possibilitando a exploração racional e equitativa por parte dos países da borda oriental, né? Bom, os países estão na borda ocidental, né? Lembrando aí, e outro aspecto é que a gestão da água de um reservatório transfronteiriço pode trazer aí uma série de conflitos e não uma exploração racional. Então, saber também errado. Olha C. Com o desenvolvimento dos planos diretores de uso do solo, todos os municípios localizados sobre o aquífero são obrigados a aplicar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que garante a qualidade das águas infiltradas. Tá? Pessoal, nem todos vão ser obrigados a adotar essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma vez que esse aquífero ele está em outros países que não vão seguir, aí, como diz, Política Nacional, significa que está referente aí ao Brasil, né? E os outros países muitas vezes não podem ter esse tipo de política e podem, por sua vez, não garantir a qualidade das águas que vão ser infiltradas ali. Olha D. Os aquíferos estão protegidos da poluição, já que seu processo de formação impede que os agentes poluidores cheguem às águas, o que permite manter a qualidade. Errado, né? Porque já que a água vai infiltrar, né, ela pode aí carregar, né, os agentes poluidores e eles serem armazenados aí nas águas subterrâneas. Legal? Vamos mais uma. Olha essa aí.
deixar a imagem em cima mesmo. Estudo aponta que o desmatamento da Mata Atlântica aumentou cerca de 60% em um ano. 2018, imagina. Aliás, está falando de 2015 e 2016, né? A questão que é 2018. Hoje deve estar muito pior, né? Vamos ver lá. Deixa eu descer aí. Em 2015 e 2016, cerca de 290 quilômetros quadrados de florestas foram devastados, o que significa um aumento de 57,7% se comparado aos anos anteriores. Então, na época do descobrimento do Brasil, olha como era... Gente, vai cair uma chuva. Olha como era aí a presença da Mata Atlântica e como é atualmente, né? Quase não existe mais. Então, vamos lá. Atualmente restam cerca de 12% da área original da Mata Atlântica. Sacanagem. A Mata Atlântica percorre importantes regiões hidrográficas brasileiras. Suas florestas são fundamentais para a manutenção do processo hidrológico, o ciclo da água, né? Garantindo a quantidade e a qualidade da água potável para milhões de brasileiros e para diferentes setores da economia. Tendo por base o mapa, as informações citadas e seus conhecimentos, identifique a seguir a alternativa que apresenta apenas regiões hidrográficas com ocorrência de Mata Atlântica. Então é só uma questão localizacional. Não sei falar isso. Bom, pessoal, a Mata Atlântica, percebam aí pelo mapa, ela acompanha toda a linha do litoral brasileiro, né? Toda a linha do litoral brasileiro, tá? Ela vai desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Olha só que legal, tá? Mais de 100 milhões de brasileiros são beneficiados, pra vocês terem uma ideia aí, das águas que nascem em área de Mata Atlântica. Então, daí já vem a questão da importância dela. Esse bioma, ele abriga aí, vamos dizer assim, uma intricada rede de bacias hidrográficas, tá? Formadas por grandes rios que nós temos presentes na área da Mata Atlântica, como o Rio Paraná, o Rio Tietê, o Rio São Francisco, o Rio Doce, o Paraíba do Sul, o Parapanema, tá? O Ribeira de Iguapé, que isso, eles vão abrangendo aí grandes áreas da nossa Mata Atlântica, tá bom? Que pegam essa que a gente chama de região hidrográfica Atlântico Sul, tá? Que inicia perto da divisa aqui, olha, de São Paulo e do Paraná, e ela vai se estendendo até o Arroio do Chuí, tá bom? No Rio Grande do Sul, tá bom? Tem ainda a região hidrográfica do próprio Paraná, nós podemos citar aí, essa região hidrográfica do Paraná aqui, também a área de Mata Atlântica, percebam, né? Tem a porção aqui de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, também pega uma parte de Minas Gerais, tá? Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, olha a quantidade de bacias que nós estamos pegando aí dentro da área da Mata Atlântica. Então, quando eu analiso as questões aqui, eu posso citar que nós temos a região hidrográfica do Atlântico Sul, que foi essa primeira que eu falei com uma infinidade de rios para vocês, essa bacia hidrográfica do Paraná, mas também eu tenho a presença aí da bacia hidrográfica do leste, tá? Que pega os municípios aqui de Sergipe, o leste da Bahia, tá? O nordeste de Minas aqui, tá? E o norte do Espírito Santo aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó, é a chamada Bacia Hidrográfica do Leste, tá? Também está inserida na Mata Atlântica. Então, a Bacia Hidrográfica do Leste, nós temos aqui a Bacia do Paraná, como eu falei com vocês, e a Bacia do Paraná, não só aqui, né? Desculpa, a Bacia do Paraná pegando essa parte aqui, e a Bacia do Atlântico Sul pegando essa parte aqui também de Mata Atlântica. Tá bom? Então, você pode marcar a letra B, tá? Vamos lá, tive que dar uma pausa aqui para poder espirrar. Vamos para a nossa última questão. Olha aí. Penúltima, desculpa. No bloco superior seguinte... eu não coloquei o bloco para vocês aqui. Mas enfim, estão indicadas as regiões hidrográficas brasileiras,
No inferior, informações sobre as regiões. Não, tá sim, desculpa, gente. Eu estou confundindo as seções. Então, o bloco aqui, ó, superior, estão as regiões hidrográficas. Aqui, ó. E no bloco inferior, né, nós temos aí as informações sobre as regiões. Então, aqui é relacionar a coluna. Né? A questão ela quis colocar de uma forma mais complexa, mas relacionar a coluna, a descrição com a região hidrográfica aí, tá bom? Então, associa adequadamente o bloco inferior ao superior. Então, eu tenho aqui algumas regiões hidrográficas e algumas descrições. E aí, vamos ver como que fica aí cada um, tá bom? Então, olha só. Vamos ver aqui. Amazônia, São Francisco, Paraná, Paraguai. Eu já vou falando na ordem que vai ficar, tá? A ordem correta vai ser, primeiro, São Francisco. Olha aqui, ó. Apresenta aí grande potencial energético, seu rio principal através do polígono da Seca. É o rio que nasce aqui, lembrar que o São Francisco é um rio perene, que nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, tá? Numa área de clima tropical, de altitude. E aí depois ele vai e atravessa o semiárido do Nordeste, sendo esse rio, o Rio São Francisco, por isso a transposição do Rio São Francisco, que é levar mais água para o sertão, né? Ele atravessa esse semiárido, ele é vital aí para o abastecimento humano, para a irrigação agrícola, para a hidrovia, para a geração de energia através das hidrelétricas, tá? E nessa bacia de São Francisco estão aqueles canais de transposição, tá bom? Então, 2. Ó, drena as terras do Pantanal Mato Grossense, seu rio principal é de planície. Nós temos aqui, então, o Paraguai. Tá ok? 4, Paraguai, pessoal. Que drena a planície do Pantanal Mato Grossense, tá? Sendo uma importante hidrovia. Né? As pessoas utilizam muito, por ser um rio de planície, elas utilizam muito para o transporte, principalmente de recursos minerais e de produtos agropecuários. Beleza? Então, vamos ver a 3. Ocupa trechos do Planalto Meridional. Meridional é sul, tá? E seus rios são facilmente navegáveis. E aí, pessoal, eu tenho a famosa bacia do Paraná, tá? Bacia do Paraná, que fica aí no Planalto e nas Chapadas, meridional, né? Da bacia do Paraná aí, importante hidrovia, tá? No transporte, principalmente do agronegócio, tá? É a bacia que tem o maior potencial hidrelétrico, né, aproveitado aqui no nosso país, onde fica a usina de Itaipu, por exemplo, uma usina que nós temos no Brasil, tá bom? E por fim, claro, só sobrou um aqui, a Amazônia abrange terras da zona equatorial e tem nascentes nos Andes. Então é a Amazônia, tá? Que é composta pela nossa floresta equatorial, olha o chuvão. E tem um regime misto, né? Ou seja, o rio ele recebe águas das chuvas e também do derretimento das neves, né, nas nascentes que estão lá na Cordilheira dos Andes. Então você pode marcar aí letra B, né? 2, 4, 3, 1. Vamos para a última questão agora. Uau, olha o tamanho dessa. Bom, deixa eu subir aqui a minha imagem. Deixa ela aqui. Ó. São conhecidos os números da distribuição da água no mundo. Apenas 3% de todos os recursos hídricos existentes no planeta são de água doce própria para consumo. Para dificultar ainda mais a situação, desse total de água doce existente, a maior parte encontra-se nas geleiras e no lençol freático. Por sorte, o Brasil possui a maior reserva mundial de água potável, com cerca de 12% do montante total, o que não necessariamente livra o país de sofrer com falta desse importante recurso natural. Então está mostrando a região, a densidade demográfica de cada região, né? A densidade demográfica de cada região, desculpa, né? A distribuição da população por quilômetro quadrado e a concentração de recursos hídricos. Percebam que no norte nós temos aí a maior concentração. E aí vamos ver. A tabela anterior demonstra a distribuição de recursos hídricos e densidade demográfica no Brasil. Desses dados,
pode-se afirmar que, vamos ver os recursos hídricos no Brasil são diretamente proporcionais ao número de habitantes da região. Pessoal, está incorreto, né? Pois nós estamos vendo aí no quadro, diz o contrário do que está colocado na resposta, né? Não é distribuído de maneira proporcional. As reservas de água elas não coincidem com as maiores densidades demográficas. Percebam aqui, onde que eu tenho a maior concentração de água é onde eu tenho a menor densidade demográfica. Aonde eu tenho a maior densidade demográfica é onde eu tenho a segunda menor concentração de recursos hídricos. Então está errado. Então a A está incorreta. Não pode ser a A. Vamos pular a B, né? Vocês já sabem que a resposta vai ser a B. Deixa eu tirar isso daqui. Deixar aqui no cantinho por enquanto. Olha a C lá. A menor densidade populacional localiza-se na região sudeste, onde os recursos hídricos são menores. É errado, né, pessoal? Pois a região sudeste é que possui a maior densidade demográfica. Acabamos de ver aí, tá? A densidade é de 86,92 habitantes por quilômetro quadrado. E ela não é onde os recursos hídricos são menores, né? Nós temos lugares onde o recurso hídrico é menor, que é no Nordeste. Olha a D. A maior densidade demográfica está localizada na região sul, onde também se encontra a menor quantidade de recursos hídricos. Pessoal, também está errada, né? Pois a região sul não apresenta a maior densidade demográfica. E a maior proporção de recursos hídricos está no norte e não no sul. Então, a D também está errada. Essa questão é facinha, né? Só saber analisar aí a tabela. E vamos ver a letra E. O centro-oeste é a região que concentra a maior quantidade de recursos hídricos do Brasil. Errado, né, pessoal? O centro-oeste é a segunda em questão que apresenta, né? Que é a segunda que apresenta a maior proporção de recursos hídricos. A primeira é o norte, então não é o centro-oeste. Então, vamos tirar aqui. E sobrou a B. Ó. A distribuição da água é naturalmente desigual, uma vez que as áreas menos povoadas concentram os maiores recursos hídricos. Legal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo, dessa correção. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de todos. Tchauzinho e até terça-feira. Obrigado.